Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, ao dia de hoje, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Vamos orar, meus irmãos? Pai, graças te damos pela tua santa, perfeita, poderosa palavra. Palavra que revela Jesus. Palavra que nos fala a respeito do nosso bendito e maravilhoso Salvador. Pai, nós agora desejamos, anelamos, ó Pai, receber esta palavra com alegria, Senhor, para que por ela o Senhor nos ensine, por ela o Senhor nos admoeste, Senhor Deus. Que o Senhor venha sobre nós nesta manhã e sejamos corrigidos, sejamos aperfeiçoados, ó Pai, em nome de Jesus.
Ó Deus, que Teu Espírito Santo remova do nosso coração, da nossa mente, todo e qualquer sentimento, qualquer barreira, Senhor, que venha a atrapalhar, impedir de recebermos esta maravilhosa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos, rogamos a ação do Teu Espírito sobre nossas vidas esta manhã. Em nome de Jesus, para o louvor do Teu santo nome, nós oramos. Amém. Deixa-me fazer uma pequena pergunta. Você sabe definir o que é culto? O que é adoração? Você entende o que é culto? Você entende o que é adoração? Qual a importância que tem o culto e a adoração na vida do crente e na vida da igreja? Você entende a importância, a centralidade que é o culto a Deus? Alguns acham, meus irmãos, que esta questão de culto, de adoração, é algo periférico, é algo marginal, né? Algo que fica à parte na vida cristã. Não é algo de muita importância. Nós esquecemos de que a verdade é que Deus nos criou para sermos adoradores dEle. Fomos criados para adorar a Deus. Por causa do pecado, nós adoramos toda e qualquer coisa, menos a Deus. Deus então envia seu Filho Jesus para fazer com que nós agora, na nova aliança em Cristo, possamos então adorar aquele a quem a adoração é devida. E adorá-lo de maneira correta. Qual a maneira correta? A maneira que o Senhor expressa na sua santa palavra. Então a adoração e culto não é algo de menos importância, em segundo plano, muito pelo contrário. É algo de primeiro plano na igreja. Porque a nossa adoração, a nossa liturgia, revela qual Deus que nós adoramos, quem nós adoramos, sim. Na adoração, nós declaramos se nós adoramos a Deus ou ao homem. Na liturgia do culto, nós declaramos se o centro é Deus ou o homem. Então a adoração ela é central, porque ela define se estamos vivendo a vida cristã de maneira correta ou não. Eu lhe convido a abrir lá em Êxodo capítulo 4, quando o povo de Deus estava cativo no Egito, Deus ouviu o clamor do povo e lhes enviou um libertador. E este libertador, no caso Moisés, que tipificava Cristo, vai em ordem e em nome de Deus até Faraó, para dizer a Faraó que liberte o povo de Deus. Mas essa libertação do cativeiro do Egito tinha um propósito maior. Não era apenas a libertação do cativeiro, mas era a libertação para. Veja comigo o versículo 22 e 23 do capítulo 4 de Êxodo, quando Deus dá as instruções a Moisés e diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu primogênito, teu filho, teu primogênito. A palavra servir é a palavra usada para adoração, serviço a Deus. Não é servir de trabalhar, mas servir para adorar, que o meu povo me adore, me preste culto, longe, fora do Egito. Por que o povo não podia então cultuar a Deus ali no Egito? Qual o problema? Ali é a terra da escravidão, a terra dominada pelos ídolos e deuses
do Egito, que eram muitos, e a condição do povo era uma condição de escravos. Deus os liberta, para que, libertos da escravidão, pudessem então prestar um culto, ou o culto a Deus. Veja a analogia que Paulo faz em Efésios. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos filhos da ira, nós andávamos nesse mundo segundo o pensamento da carne, mas aí Cristo nos libertou deste império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Há uma libertação para a adoração. Então você é salvo, não apenas salvo do inferno, sim, salvo do inferno, mas para quê? Para ser um adorador. Hoje, em consequência da pandemia, precisamos fazer transmissões online, através do YouTube, live. Por causa da proibição das autoridades de não podermos nos ajuntar, para não transmitir o vírus, ficamos então em nossas casas. E ali então éramos assistidos através de pregações online. A pandemia praticamente acabou. Estamos tendo aí aglomerações, ajuntamento sociais, sem problema, desde que sigam as regras sanitárias colocadas pelas autoridades. Mas o que acontece, meus irmãos, é que a nossa natureza humana, adâmica, ela sempre consegue uma justificativa, uma desculpa para nos acomodar. E aí então, criamos na nossa mente a ideia de um culto online. Culto online não existe. Duas características de culto na vida do cristão. O culto particular, é você na devocional, louvando, orando. E o culto coletivo. O que é o culto coletivo? É quando no dia do Senhor, no domingo, nos ajuntamos coletivamente para que possamos juntos, olhando um para o outro, louvar a Deus, exaltar o Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Mas colocamos então muitas justificativas plausíveis humanamente falando. Mas entenda que o culto divino, o culto solene, é uma convocação. Nós nos reunimos aqui porque Deus nos convoca a estarmos reunidos em um lugar como corpo de Cristo, para juntos podermos adorar e expressar a nossa gratidão ao Senhor. Então, culto, meus irmãos, é algo solene, é algo que requer de nós um entendimento bíblico, respeito, a reverência, a presença do Senhor nosso Deus. É por isso que no momento de culto, todos os crentes devem estar reunidos no mesmo lugar para adorar o Senhor. Não faz sentido o crente sair de casa e vir para a igreja, e no momento de culto estar sentado com outro tomando um cafezinho, olhando o WhatsApp. Não. Ele precisa entender que está na presença de Deus. Mas infelizmente essa noção ela tem sido perdida na igreja. Cada geração que passa, e a geração atual mais ainda, tem perdido a noção da reverência do que é estar na presença de Deus. Acha que culto é simplesmente cantar os hinos, tirar a oferta, o pastor pregou, culto é isso. É você que precisa estar naquele momento, com a mente em Deus, cativo à palavra de Deus, dominada pela palavra de Deus. E aí então, quando nós não temos esse entendimento, o que acontece, meus irmãos? Há expressões de irreverência. Desde quando saímos de casa, nós não estamos indo para um cinema, não estamos indo para um encontro de colegas para colocar a conversa em dia, estamos indo para um local de adoração.
para que juntos possamos louvar a Deus. Requer de nós, portanto, um preparo. Um preparo, sim, desde que você se prepara para sair de casa, orando ao Senhor, que Deus fale ao seu coração, que Deus abençoe a igreja, que Deus use o pregador, e aí chega na igreja, senta no banco, começa a orar. Nós temos uma parte aqui no culto, na liturgia, no início, tem um nomezinho, prelúdio. Esse prelúdio é para um instrumental, geralmente, é para chamar a atenção dos crentes de que o culto começou. O culto começou. Para-se tudo, cale-se todos, se coloquem agora diante do Senhor. Então nós temos toda uma liturgia que nos conduz e nos dirige a um momento de culto e de adoração. Falta de reverência, de respeito àquele que está sendo cultuado neste lugar, que é Deus. Pois bem, Davi, ele, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi vai cometer um deslize nessa área. Davi vai faltar com respeito à santidade de Deus. Nós vamos ver pelo texto que Davi vai ter a melhor das intenções. Nós vamos ver o texto. Mas apesar das intenções, das boas intenções de Davi, Deus não passa a mão na cabeça de Davi. Deus não é brasileiro, tem isso não. A lei está lá, infringiu a lei, Deus não inocenta o culpado. Vamos para o texto então, 2 Samuel capítulo 6. O que estamos vendo é que agora Davi é coroado rei, finalmente, em Israel. E Davi começa então a conquistar de volta terras que foram conquistadas pelos filisteus, os amonitas, tantos outros povos ali inimigos de Israel. Davi está trazendo de volta. Nós vimos também que agora Israel não está mais dividido. Vocês lembram que Davi é coroado rei em Judá, e Isbosete, filho de Saul, é coroado rei por Abner, chefe comandante de Saul, sobre todo o restante de Israel, e Davi apenas em Judá. Isbosete é assassinado, é morto. Davi agora é procurado pelos anciãos, os líderes das tribos, todos se juntam a Davi e dizem: tu és da mesma raça, do mesmo povo, e eles reconhecem então Davi como rei sobre todo Israel. O que é que você percebe então? As terras sendo reconquistadas, o povo se unindo agora como um povo apenas, e agora Davi vai providenciar a restauração do culto a Deus. Veja como Davi ele tipifica e aponta para Cristo. Em Cristo nós não somos mais povos diferentes, somos apenas um povo. Lá em Efésios Paulo fala sobre isso, que Cristo derrubou a parede da inimizade que havia entre nós. Quem? Povo judeu e gentios. Biblicamente falando, há só essas duas distinções no entendimento do Antigo Testamento: é o judeu e o gentio. Então todo aquele que não era judeu era chamado de gentil. Então havia uma separação. Jesus vem, derruba essa parede e agora une. Aí Paulo diz: em dois se tornou um só povo. Então Cristo vem restaurar a adoração, inclusive a adoração. Quando ele chega para a mulher samaritana em João 4 e diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher samaritana diz: mas Senhor, os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim que deve adorar, os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus diz: chegou a hora, que nem é no Monte Gerizim, nem é em Jerusalém, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque Deus é Espírito. Ou seja, não é mais no Monte Gerizim, não é mais em Jerusalém, agora é na pessoa de Jesus. A centralidade dele agora é na adoração. Então Davi agora vai restaurar, promover a restauração do culto.
tipificando a Cristo. E logo em seguida, mais adiante, Davi, no capítulo 7, Deus vai fazer uma aliança com Davi. Davi então vai desejar construir um templo para o Senhor, né? Deus diz, não, você não vai construir, quem vai construir é seu filho, né? E Salomão vai construir o famoso templo de Salomão, não aquele lá de São Paulo, né? Mas o templo de Salomão. Então, verso 1 do capítulo 6, tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Vá lá para 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6. Nós vamos ver aqui, essa arca estava onde? Ela não está no território de Israel. Ela havia sido tomada pelos filisteus. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Os filisteus tomam a arca e levam a arca embora. E o povo chora, pranteia, porque a arca simbolizava, era através da arca que o povo adorava a Deus, simbolizava a presença de Deus. No propiciatório, a tampa do propiciatório de ouro puro, em cima ali, fechando aquela caixa, né, a arca, onde era derramado o sangue da propiciação pelo pecado do povo, simbolizava a presença de Deus. Então o culto em Israel sem a arca não era a mesma coisa, não sentia noção de que Deus estava presente. Então capítulo 4, versos 10 e 11 de 1 Samuel diz, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda, foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Um detalhezinho aqui importante, viu? Quantos foram mortos? 30.000. Versículo 1 do capítulo 6 de 2 Samuel. Davi ajunta os escolhidos de Israel em número de 30.000. Não é todo o povo de Israel, ele escolhe. E aqui o mesmo número de israelitas que foram mortos pelos filisteus. Davi então promove agora a volta da arca, e ele vai colocar onde? Na cidade de Davi, que era chamada Jebus, povo jebuseus, descendentes de Cã, e agora vai ser chamada Jerusalém, a cidade de Davi, onde vai ser construído o templo, e ele traz a arca, ele vai levar a arca para este local como a capital de Israel. O centro da adoração será em Jerusalém agora. E ele então providencia a volta, retorno da arca. Do local onde a arca estava para Jerusalém, cerca de 16 quilômetros, um pouquinho, né? Para ir a pé, distante, né? 16 quilômetros, mais ou menos. Veja aí no versículo 2. Versículo 2 vai dar a definição, qual a importância da arca. Qual o significado da arca para o culto? Hoje, algumas igrejas, elas trazem de volta, né, aí reconstituem uma arca, no mesmo molde bíblico, e adoram aquela arca, como que aquela arca tivesse algum poder em si mesma. Então fazem culto do fogueira santa, fazem culto da arca, faz não sei o quê, e o povo toca na arca. Isso é idolatria. Estou falando de igreja evangélica. Isso é idolatria. Talvez seja por isso que até hoje ninguém sabe onde é que está essa arca. Deus sabe o que faz, né? Você imagina, não se tem a arca verdadeira e o povo idolatra, adora. Você imagina se tivesse a arca original. Tudo isso foi destruído, tirado, né? O templo foi destruído, para que os nossos olhares e a nossa fé esteja focada única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, e nada mais. Veja o que diz a parte 2 do verso 2. A arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins.
Então, sem a arca, naquele contexto da antiga aliança, não havia presença do Senhor. Não se podia invocar o nome do Senhor. O pecado não podia ser pago pelo sangue dos animais. A ira de Deus não podia ser aplacada. Então, veja a importância da arca. Tudo bem. Esta arca, meus irmãos, ela deveria ser colocada num local específico de culto. Mas há algo interessante, meus irmãos, que Deus ele é muito detalhista, né, para aquilo que se refere à sua adoração, ao serviço a Deus. Nós vamos adorar a Deus, então agora vale tudo, vamos fazer de tudo. Não. Veja o versículo 3. Davi aqui, ele vai, com certeza, muito empolgado com o momento. Vamos trazer a arca de volta, vamos colocar a arca no lugar correto, vamos cultuar a Deus. Veja, ele está empolgado, ele está animado, ele quer fazer o melhor para Deus. O que é que ele faz? Verso 3. Repito que os detalhes na narrativa bíblica são de suma importância, nos chama a atenção para algo importante. Veja o que diz o verso 3, leia comigo. Puseram a arca de Deus num carro novo. Só aí. Puseram a arca de Deus num carro novo, 16 quilômetros mais ou menos, né? Até para conduzir a arca, quando lá em Êxodo capítulo 25, Deus coloca então a construção da arca, de fazer a arca da aliança, Deus manda que nas laterais se fizesse argolas de ouro. E Deus diz, coloca-se uma vara para que ela seja carregada pelos coatitas, os filhos de Coate. Meus irmãos, Deus coloca tudo de maneira específica e detalhada. Vai carregar a arca, coloca 2 varas do lado das argolas, entre as argolas, né? E carregar a arca. O que é que Davi faz? Talvez apressado, né? Empolgado por que a arca chegue logo lá em Jerusalém, ele coloca a arca num carro que é puxado a bois, um carro novo. Olha que bênção! Não, pastor, não é qualquer carro, é um carro novo, zero, que Davi manda construir para levar a arca. Davi, meu irmão, o homem segundo o coração de Deus. Ele está bem intencionado? Está. Mas não basta ser bem intencionado. O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. O que Davi precisava fazer, meus irmãos, e ele vai fazer depois que, eu acho que esse é o segredo de Davi, né? Davi, ele erra, mas ele se arrepende e faz o certo. O problema é quando a gente erra e permanece no erro. Davi coloca a arca num carro novo, talvez com o intuito de embelezar, né, melhor, né, aquela arca, um carro novo. Fica melhor colocar um carro novo aqui, para que os bois possam puxar esse carro, dar uma coisa mais visual, mais bonita, né? Olha, puxado aqui pelos bois. Davi se equivocou. Por isso que tudo relacionado ao culto, e aí nós vamos para os reformadores do século XVI, em que declaram que nada com relação ao culto, que não devemos fazer nada relacionado ao culto, incluir nada, acrescentar nada que não esteja ordenado pela palavra de Deus. Esse é o princípio. Davi fez algo bem intencionado, mas que Deus não havia ordenado que fosse feito assim. Deus não mandou que fosse puxado lá, ou colocado num carro puxado por bois, mas que deveriam ser levados varas colocadas nas argolas laterais da arca. Mas ele estava bem intencionado. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa justificativa é essa, né? Bem intencionado. Aí queremos abrilhantar o culto, queremos acrescentar
práticas que não são ordenadas nas Escrituras e que em nada enaltece o nome do Senhor, a não ser o coração do pecador, os olhos do pecador. Estava lendo um artigo em uma igreja americana que foi colocado, e isso aconteceu também em Recife, uma igreja, um ringue, aquela ringue de boxe, de vale tudo, um ringue, e os dois pastores da igreja, vestidos a caráter, brigando no ringue, e a igreja lotada, para atrair pessoas para o culto. Pragmatismo, ele nos chama a atenção não para o que está sendo feito, mas para os resultados daquilo que está sendo feito. Então, o que você faz não interessa se dá resultado. E nós somos loucos por números, nos enche os olhos. E Davi aqui, ele bem intencionado, não, vamos abrilhantar isso aqui. A arca do Senhor não precisava de mais nada, é a arca da aliança do Senhor. O culto, meus irmãos, a Deus, é porque nós estamos numa época, uma era, né, que é muita ênfase no visual, né? Aquilo que você vê. E o culto, na verdade, ele é pautado não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você ouve. É por isso que o culto reformado, ele é impregnado, cheio, encharcado da palavra de Deus, a leitura, na oração, a pregação, para que você possa ouvir e ouvir, creia. Porque não é vendo que você crê, mas é ouvindo. É por isso que no culto reformado nós temos duas coisas visuais. São os momentos de culto reformado que temos duas coisas visuais, duas encenações, que são os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. São encenações daquilo que é espiritual. Então veja, Davi, ele altera, a ordem do Senhor é que coloquem as varas para serem levadas à arca pelos coatitas. Não, mas vamos mudar aqui, a gente está no século 22, aliás, século 21, né? Ano 2022, pastor. Acho que a igreja tem que se atualizar. Tem um pastor aí que disse, né, que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu acho que ele é que tem que ser atualizado. Então, se nós não tivermos cuidado, nós vamos, meus irmãos, estar acrescentando coisas, simplesmente para agradar a A ou a B. Você pode fazer um teste. Quando a igreja ela cria coisas para o culto, para chamar a atenção de pecadores, a igreja lota, né? Aí a gente fica feliz. Olha que bênção. No outro domingo não vem ninguém. No outro domingo não vem ninguém novamente. Ou seja, nós infringimos a lei do Senhor propositalmente em prol, mas pastor, em prol do Salvador, aliás, do pecador. Não, o culto não é para o pecador, o culto é para Deus. E ai daquele que se aproxima de Deus, a não ser por Jesus Cristo, ele será fulminado. Às vezes nós queremos, né, proteger Deus dos pecadores, esquecemos que a gente tem que proteger os pecadores, porque Deus está irado. Da ira do céu, né? Aliás, do céu se revela a ira de Deus. Romanos 1, verso 18, meu irmão. Vamos ler a Bíblia. Do céu se revela a ira de Deus. Então Davi quer acrescentar algo bem intencionado, talvez apressado, para que a arca chegue logo lá em Jerusalém, porque caminhando, claro, demorava mais, né? E ele coloca aqui então os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, para irem conduzindo o carro, puxado lá com bois. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon,
olhe na sua Bíblia se é assim mesmo. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Um abismo chama outro abismo, como diz o próprio Davi no Salmo. Por que Uzá estende a mão? Porque a arca vai cair. Por que ela vai cair? Porque ela não está sendo levada da maneira como Deus estabeleceu. Aí, um buraco, alguma coisa, aquele carro puxado por bois, né? Pende e a arca vai cair. Uzá estende a mão. É interessante que Deus já havia dado a lei de que ninguém podia tocar na arca, a não ser o sumo sacerdote. Ninguém, aí até a figura de Cristo. Ninguém pode se aproximar de Deus, da presença de Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Verso 7. Verso 6 registra o que aconteceu com Uzá. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Você está lendo isso na sua Bíblia? Você está lendo? Eu estou lendo e estou chocado. Foi que Uzá fez demais. Aquilo que Deus havia estabelecido como determinação estava sendo quebrado pelo próprio Davi. E aí decorre consequências, meus irmãos, consequências seríssimas. E aí Uzá paga. Ele vai bem intencionado, ele só quer segurar a arca. Era melhor ter deixado a arca cair. Deus não deu a ordem para ele segurar a arca, não tocar na arca. Deus não deu essa ordem. E assim, meus irmãos, quando nós adaptamos o culto, e hoje temos vários tipos de culto, né? Culto moderno, culto contemporâneo, e alguns chegam assim e dizem: olha, nós somos reformados, mas nosso culto é contemporâneo, como se o culto fosse algo à parte. Não é. Culto é o essencial. Então, quando a gente fala assim, fulano é reformado, porque crê na predestinação, porque lê as Institutas de Calvino, isso não é ser reformado não, meu irmão. De forma alguma. Usa o termo para conquistar débitos, porque está na moda essa questão de ser reformado, né? Então, o culto a Deus é uma prerrogativa dada pelo próprio Deus àqueles que são chamados por Deus para adorá-lo. Então você está aqui nesta manhã, é porque Deus lhe convocou a estar na casa dele com os demais irmãos, o adorando, e você com certeza tem saudade, quando você não pode vir por uma enfermidade, né, pelo lockdown da pandemia. Quantos irmãos eu não recebia telefonema: pastor, estou com saudade da igreja, a época do lockdown, de ir para a igreja, como eu gostaria de estar na igreja. E hoje, graças a Deus, vejo muitos aqui que na época não podiam vir, ou até mesmo recentemente estavam doentes. No entanto, há outros que nem estão aí, não fazem mínima questão de ir para a igreja. O culto está gravado lá no YouTube, depois eu assisto o culto. Não é assim que a gente faz? Não é assim que estão fazendo? Muitas opções nós temos hoje na internet de pregação, de culto, né? Você passa lá para um, para outro, qual o melhor, não gostaria, se for para outro, como se fosse uma feira, como se fosse um supermercado. Mas você tem a sua igreja, você tem a igreja que você congrega, que você é batizado. Então valorize enquanto você está vivo, valorize esse momento de culto com a sua igreja, para louvar e adorar a Deus. Que depois da morte ninguém louva e nem adora o Senhor não, como dizem Provérbios. Uzá foi então ferido. Davi ficou, verso 8, desgostoso. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. E Davi parou. Alguma coisa está errada aqui. Espera aí. Aí vai lá na lei, lá em Êxodo 25. Está errado.
Davi para. Davi diz o verso 9, olha o verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. A diferença de Davi é essa. Davi, ele viu que estava errado, não, vamos prosseguir. É assim, meus irmãos, que o lema da reforma protestante diz, né? Reformados sempre se reformando. Sabe o que significa isso? Que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós, de tempo em tempo, precisamos parar e avaliar o que estamos fazendo, se está de acordo com a palavra de Deus. Se tem coisas que não estão na palavra de Deus, tira. Se tem coisas que não estão incluídas, coloca, desde que estejam respaldadas pela palavra de Deus. Davi então deixa a arca lá na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E Obed-Edom e toda a sua família foi abençoada pelo Senhor. É interessante, né? A gente às vezes usa esse texto para a casa de Obed-Edom, né? Mas veja, Obed-Edom, no verso 12, diz lá: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Pronto. Davi fica sabendo 3 meses. Não aconteceu nada com Obed-Edom. Muito pelo contrário, Deus o abençoou a ele e a toda a sua casa. Mas por quê? Por quê? Veja o versículo 12. Meio no meio, né? Obed-Edom e tudo quanto tem, Deus abençoou, por amor da arca de Deus. Obed-Edom demonstrou mais reverência e respeito à arca do Senhor, a arca da aliança, do que Davi. Por isso que ele foi abençoado. É interessante, meus irmãos, a regra da bênção do Senhor na vida do seu povo, ela é uma regra que está relacionada à obediência. A obediência. A obediência no sentido de podermos e desejarmos andar em conformidade com a vontade, com a lei do Senhor. Obed-Edom aqui, ele, por amor da arca de Deus, ou seja, por amor da arca, ele demonstrou amor àquela arca que simbolizava a presença de Deus, o cuidado que durante 3 meses Deus o abençoou. É interessante como nós queremos e desejamos, quem não quer a bênção do Senhor, né? As igrejas neopentecostais estão aí para dizer isso, né? Todos querem a bênção do Senhor. Então, para conseguir a bênção do Senhor, vem aí participar das 7 sexta-feira do sal, do sei de quê. Cria-se então práticas para que você obtenha a bênção do Senhor. Dê uma oferta aqui de R$1.000, Deus vai lhe dar 10.000. Isso é barganha, isso é paganismo, isso não é bíblico. Porque as pessoas estão sedentas de receber a bênção de Deus, mas a bênção de Deus é para aqueles que lhe obedecem, que seguem a sua palavra. Jesus lá em Mateus capítulo 6, se não me engano, Jesus vai falar sobre obediência. Ele diz que naquele dia muitos vão chegar e dizer: Senhor, nós curamos, nós expulsamos demônios. E o que é que Jesus diz para eles? Eu nunca vos conheci. Tu já pensou nisso, meu irmão? O Senhor chegando para você e dizer: eu nunca te conheci. Mas espera aí, eu estava na igreja todo domingo, Deus. Eu estava dando meu dízimo, eu estava evangelizando, eu estava lá na igreja. Como é que o Senhor não me conhece? Porque o Senhor conhece os seus eleitos. Não é pela frequência
à igreja não é pelos ritos religiosos, mas é pela obediência, o coração quebrantado, o desejo de obedecer a Deus. Eu nunca vos conheci. E veja, são pessoas que expulsam demônio, que operam milagre, e Deus vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer para essas pessoas, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aquele que pratica a iniquidade, ele pode estar dentro da igreja, morar dentro da igreja, almoçar dentro da igreja, dormir na igreja, mas o Senhor vai dizer, eu não conheço você, eu não conheço você. Você já imaginou isso? Como isso é forte? Porque isso faz com que como Paulo diz lá aos Coríntios, examinais a vós mesmos se vocês estão no Evangelho. Isso deve me levar, meus irmãos, a um autoexame. O Senhor conhece aqueles que ouvem a sua voz, e aqueles que ouvem a sua voz o seguem, e a sua voz vem através da palavra, ele fala através desse livro, a sua palavra. Uzá morre, Obed-Edom é abençoado durante 3 meses, porque demonstrou amor pela arca do Senhor. Davi toma conhecimento, diz, Deus está abençoando Obed-Edom, vamos agora levar novamente a arca. Parou-se o projeto. Como é que você sabe que Davi não usou o carro de novo, o carro novo de bois? Como é que você sabe que ele não usou? Olha o texto. Sucedeu, verso 13, sucedeu que quando levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Então não é o carro, agora estão levando da maneira correta. Às vezes, meus irmãos, a nossa natureza humana, o nosso orgulho, na verdade, né? Ele nos impede de sermos abençoados pelo Senhor, pelo simples fato de não dobrarmos diante da verdade de Deus. Porque para nos dobrarmos diante da verdade de Deus, temos que reconhecer que estamos errados. Veja a diferença entre Davi e Saul. Saul, em nenhum momento que Deus o corrigiu e repreendeu, ele se arrependeu. Em nenhum momento. Ele sempre tinha uma justificativa. Davi agora, de maneira correta, ele conduz a arca. A arca está sendo levada para Jerusalém. E aí ele sacrificava bois e carneiros, holocausto ao Senhor. O que vai chamar a atenção, quando a gente lê esse texto, né? O que chama a atenção nesse texto para você? O que chamou a atenção? Eu tenho certeza, o que chamou a atenção foi Davi dançando. Como Davi dançou, nós vamos dançar também. Mas isso é um detalhe que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas o que chama a atenção é o verso 19, que quando a arca chega em Jerusalém, Davi vai ter que despedir o povo para casa. E eles não vão de mãos vazias, né? Verso 19, Davi diz aqui o texto, cada um recebeu um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Depois foram para casa. Você lembra de que é isso aqui? Você lembra de que no Novo Testamento? A multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos chegaram para Jesus, já é tarde, é bom o Senhor dispensar esse povo. E não há como a gente comprar isso, não. Dá aí vocês mesmos de comer esse povo. Não tem como. Ele pega o pão, o peixe, abençoa, e todos comem, que ainda sobram. Aí diz o texto, foram para casa. Não é interessante? Davi despediu o povo, não de mão vazia, mas com o pão. Jesus também despeça o povo, não de mãos vazias, mas alimentados. Veja como Davi aponta, né, em alguns aspectos para a pessoa do Senhor Jesus. Vamos para o verso 14. Chegou a hora então do grupo de dança da igreja aí, né? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor,
e estava cingindo de uma estola sacerdotal e linho. Veja, uma estola sacerdotal. Saul, ele vai fazer disso, ele vai usar a estola sacerdotal em uma ocasião em que estava pronto para guerrear, e Samuel, que era o sacerdote, estava demorando chegar, ele colocou a estola, ocupou o lugar que não era dele, era de Samuel, e ali Samuel chega e diz: o que você está fazendo? Samuel diz: não, é o povo, me pressionou, coisa e tal, e eu fiz isso. Ele não assume, ele não admite. Davi aqui coloca a estola sacerdotal, cingida de linho. Não é aquela estola sacerdotal completa do sacerdote, né? Mas é uma estola do sacerdote que ele usava de linho, de manga curta e também tamanho curto, né? Como fosse um vestido de linho branco, que ele usava no momento dos sacrifícios. E Davi usa essa estola. Ele nos chama para este aspecto. Mas a gente só olha para o fato de Davi estar dançando, né? Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Pronto, a arca chegou. O que esse texto está nos falando, meus irmãos? Que Davi está restaurando o culto a Deus. A estola aqui representa o ofício sacerdotal, e que Davi é rei, mas nesse momento ele cumpre os dois ofícios, porque é por ele, é através dele, que o culto está sendo restaurado. Jesus, sobre ele recai os três ofícios: sacerdotal, profeta e rei. Assim como Davi fez aqui, Jesus na nova aliança o faz. É ele quem nos conduz à presença de Deus. Hebreus 10, versículo 14 em diante. Sejamos intrépidos, meus irmãos, para entrar na presença de Deus através do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. É Jesus que nos conduz à presença de Deus. E agora, a dança de Davi. Veja, nós não estamos aqui em momento de culto, né? A gente não pode usar esse texto como pretexto. Não, ali há um momento, não é culto a Deus no templo. Davi está dançando. Você pode dançar na sua casa quando você quiser. Bota aquelas músicas do reteté e dança lá e fica girando, não tem problema nenhum. Mas no culto solene a Deus, no culto coletivo, Deus estabelece como devemos adorar. Augusto Nicodemos, reverendo, disse uma vez, né, que você pode até plantar bananeira na sua casa. Tá, é a sua adoração, você está lá adorando a Deus. Mas no culto solene você tem que respeitar as regras colocadas por Deus, a reverência ao Senhor. Então, o momento que Davi dança não é um momento de culto, não é um momento de culto. Ele está alegre, está jubiloso, cheio de alegria, porque a arca voltou, o culto vai voltar, o sacrifício vai ser novamente feito pelos pecados do povo. Tá? Então não vamos inventar moda e dizer como Davi dançou. Esse texto é um pretexto, não tem argumentação nenhuma para usar dança no culto. Verso 16 em diante, nós temos agora a filha de Saul. Veja que o escritor bíblico, o narrador, ele aponta detalhes: quem é a pessoa, de quem ela é filha, o que ela fala, né? Ela vai repreender o rei, a Davi. Com certeza, Mical, esse é um momento de grande alegria, porque nós não somos judeus, nós não estamos lá no contexto para entender o que era a arca. Quando a arca foi levada pelos filisteus, eles choraram. A arca está sendo trazida de volta. Deus agora vai habitar no meio do seu povo, porque o sacrifício, o sangue da propiciação vai ser derramado. Então há alegria, mas Mical, ela não vê alegria em nada. Diz o texto no versículo 16 que ela o desprezou no seu coração.
que é que Davi está fazendo? Restaurando o culto. Ele errou no início, mas agora está fazendo da maneira correta. Claro que Mical, ela é, vamos dizer assim, influenciada pelo ressentimento, pela inveja, porque Davi está no lugar do pai dela. O desprezou no seu coração. Mas o que é que está em jogo? Não é Davi. O que é que está em jogo no texto? O culto a Deus, a adoração a Deus. Meus irmãos, quando a adoração a Deus, quando o culto ao Senhor é feito nos moldes que Deus estabelece na sua palavra, meus irmãos, quando é feito em espírito e em verdade, meus irmãos, sabe quem é que fica irado? O diabo. O diabo. Porque ele sabe, mais do que a gente, do que é um culto que agrada a Deus. Sabe, com certeza. E muitas vezes, quando o culto é restaurado na igreja, é colocado em ordem, as coisas nos seus devidos lugares, às vezes há crentes que não gostam. Mas não gostam não é porque está desagradando a Deus, mas é porque está desagradando o seu coraçãozinho pecaminoso, o Adão que existe dentro dele. Eu queria tanto que fosse assim. Pastor, eu queria que essa parede fosse preta, pastor. Eu queria que tivesse luzes coloridas aqui, pastor. Eu queria, pastor, que tivesse gelo seco, pastor. Eu queria que o senhor vestisse aquelas calças jeans apertadinhas, como muitos pregadores fazem. Os pastores aí que tem por aí. É assim dentro da igreja. Quando se quer fazer a coisa certa, as pessoas se levantam contra, mas não preocupada com Deus, preocupada com seu coraçãozinho pecaminoso. Mas eu queria tanto, pastor. Fique querendo, não tem problema nenhum. Mical desprezou no coração a Davi. Ela estava olhando pela janela, viu Davi alegre, saltando, dançando diante do Senhor. Não era o culto. E ela então, no seu coração amargurado, ressentido, não porque Davi estava restaurando o culto, mas porque Davi estava no lugar de seu pai. Inveja, ressentimento, coração cheio de amargura. No verso 17, introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que ele armara Davi. Está colocando no local certo. E este trouxe Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Você sabe o que é oferta pacífica? A gente já viu isso no livro de Levítico, pelo amor de Deus. É uma oferta em que há uma celebração com aquele que oferta e com aquele que recebe a oferta, que é Deus. Ou seja, o pecado foi, a ira de Deus foi aplacada, porque houve derramamento de sangue. É momento de comunhão com Deus. É momento do povo ter comunhão com Deus, e é isso que é feito aqui. No verso 18, tendo Davi trazido o holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não é o sacerdote, mas ele está fazendo aqui às vezes de sacerdote, porque ele tipifica Cristo. Ele abençoou o povo. Aqui o holocausto, vocês estão abençoados, e cada um foram para a sua casa, um bucho cheio lá, comeram bolo, pedaço de carne e passas. No verso 20, o narrador ele volta agora, ele concluiu, e agora ele volta para falar de Mical, né? A esposa de Davi, uma das esposas, filha de Saul. Diz o verso 20 que, voltando Davi para abençoar a sua casa, ele abençoou o altar, o povo, agora ele vai para a sua casa, e ele vem abençoar, ele está alegre. Mas por que ele está alegre? Não é porque ele dançou porque estava alegre. Por que ele estava alegre? Porque o culto foi restaurado. Deus foi misericordioso para com ele, mesmo ele tendo errado no início, por ter colocado a arca num carro de bois, puxado por bois. Mas ele está alegre,
que agora o culto vai ser restaurado. Ele volta para sua casa e vai abençoar sua casa. Quando chega, recebe a mulher azeda, revoltada. Às vezes também é assim na igreja, meus irmãos. Quando a gente está feliz, porque o culto a Deus está sendo feito da maneira que agrada a Deus. Deus é o centro, a palavra, Jesus. Às vezes chega uma alma, tipo Mical. Ah, pastor, está faltando isso, eu não sei o que, não atrai gente. Eu estou preocupado em atrair gente? Eu estou preocupado em atrair a bênção de Deus. Eu não estou preocupado em atrair gente, meu irmão. Não estou preocupado em atrair gente para a igreja. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. É função do Espírito Santo de Deus. Quer trocar de pastor? Troque agora. Tem uma lista de pastores aí que sabe atrair gente para a igreja. Eu não sei não, meu irmão. A única coisa que eu sei é pregar a palavra. Mesmo assim, como pecador que sou. Então eu não estou preocupado em atrair gente para a igreja. Estou preocupado em fazer o que é certo diante de Deus. Mical chega e diz, diante de Saul, aliás, a filha de Saul, diante de Davi: que figura é essa? Fez o rei de Israel. Veja, ela reconhece Davi como rei de Israel, quando é para jogar na cara dele o azedume que está no coração dela. Veja, o rei de Israel descobrindo-se hoje como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Ela chamou o rei de vadio. O que é um vadio? É alguém que não faz nada, está vadiando, não é verdade? Esse menino só vive vadiando, não está fazendo nada. Davi estava fazendo, e fazendo o que era certo, trazendo a arca, agora da maneira certa, estabelecendo ali a tenda, e ela o chamou de vadio, como se ele não estivesse fazendo nada. Às vezes, como pastor, nós somos assim também, meus irmãos, corrigidos. O pastor não está fazendo nada. Como assim? Não, o pastor não está criando nada, não está inventando nada. Eu, Fernando, não vou criar nada e não vou inventar nada. Vai ficar gravado no YouTube. Não vou criar nada, não vou inventar nada. A minha única preocupação é expor essa palavra de maneira fiel à igreja. E ponto final. Não vou criar nada, nem vou inventar nada, meus irmãos, para atrair ninguém para a igreja. Davi foi chamado de vadio. Ele estava fazendo o que era certo, mas foi chamado pela mulher de vadio. Você não está fazendo nada, está vadiando, como um vadio. Davi responde a Mical, e a resposta de Davi é uma resposta contundente, né? De alguém que estava com o coração. Veja como é comum esse tipo de coisa na obra de Deus. Você está alegre, você está feliz, uma alma se converteu. Aí chega uma Mical e diz: pastor, só uma pessoa, pastor. Fale com o Espírito Santo, minha irmã. Porque a Bíblia diz que havendo uma alma salva, a festa... Meu irmão, uma alma salva, a festa no céu. E por que você não faz festa? Não, eu quero 100. E é para você? Não, eu quero 50. E é para você? Nós precisamos aprender, meus irmãos, a depender do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus conduziu a igreja ali em Atos dos Apóstolos. Quando a igreja obedecia, procurava confiar no Senhor, Deus salvava vidas. O que é que nós temos que fazer? Procurar ser fiel ao Senhor. Vamos pregar a palavra de maneira fidedigna. E quem vai tocar nos corações é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Davi responde a Mical no verso 21. Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que teu pai e toda a tua casa. Essa doeu, viu, Mical? Mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. A alegria de Davi era porque a arca estava
de volta, meus irmãos. O culto estava sendo restabelecido. Então está exultante. Sabe a palavra que, afinal, a última palavra do verso 21, né? Perante o Senhor me tenho alegrado. Essa palavra alegrado, né? Aqui a gente vai entender uma alegria, estou feliz. É muito mais do que isso. É jubiloso, coração explodindo de felicidade pelo Senhor. Pelo Senhor. Adorar o Senhor. Não é por nada que ele conquistou, mas é porque novamente Deus iria ser adorado da maneira correta, estabelecida por ele. Aí Davi diz no verso 22, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, se for necessário. Eu me humilho, eu posso ser desprezado pelas pessoas, me torno desprezível, se for necessário, para que Deus seja honrado e Deus seja glorificado. Veja, o papel de Davi, olha para Jesus. Filipenses, o que é que Paulo dirá que Jesus? Sendo igual a Deus, não usurpou igual a Deus, mas obedeceu até a morte de cruz. Imagina você ter o poder de evitar que alguém bata com você com um chicote, bata na sua cabeça, cuspa na sua cara, coloque uma coroa de espinho na sua cabeça. Você tendo o poder de evitar isso, mas eu não vou evitar, porque é plano de Deus. Está nas Escrituras que o Messias deveria padecer. Então Davi diz, se for necessário me torno desprezível, se for necessário me humilharei, desde que Deus seja honrado e seja glorificado. O problema da gente é que a gente quer honra, que a gente quer glória. Como é difícil, meus irmãos, né? Que a gente prega, a gente anuncia o Evangelho e a gente quer resultados, porque a gente quer a glória. Não! Os discípulos, quando voltaram, os 70, né, que Jesus mandou expulsar demônio, e quando eles voltaram alegres. Olha, expulsamos demônio. Jesus disse, meus queridos, presta atenção, se alegrem, não porque os demônios lhe obedecem, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está vendo a inversão? É porque a gente caminha muito com os olhos. E então, a nossa amiga Mical, o que é que o escritor bíblico vai dizer dela? Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Morreu amargurada, azeda, infel. Mical. Por que o autor diz isso, né? Porque ele diz isso aqui não tem sentido. Por quê? Porque ela desprezou aquilo que Davi estava fazendo para Deus. Ela não fazia, ela puxou o pai, né? Saul. Não tinha problema nenhum, ser arca, ela não interessava. Ela morreu, até o dia em que ela morreu, não teve filhos. Meus amados, para a gente concluir, já está quase dando a hora, a gente, nesta manhã, eu quero citar aqui para os amados irmãos, com relação ao culto. Nós começamos falando do culto. O que é o culto? A nossa igreja presbiteriana, ela tem símbolos de fé, que representam a nossa fé, expressam no que nós cremos. Mas é interessante que a grande maioria dos presbiterianos nem tem a confissão de fé, nem os catecismos maior e breve, nem leem. Mas ali está o que nós cremos. E na confissão de fé de Westminster, no capítulo 21, fala do culto e do domingo. Eita! O culto e o domingo. Vamos lá? O que é que diz a confissão de fé? A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que Ele não pode
ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Veja que resumo maravilhoso. Se você não tem, compre a Confissão de Fé, é barato, catecismo maior e breve. E aqui você tem uma exposição teológica doutrinária maravilhosa, não precisa acrescentar mais nada, não é verdade? Como a Confissão de Fé define o culto ao Senhor. Ele diz aqui, deve ser adorado pela forma como ele instrui, e não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Meus amados, o que é que Deus, lá no deserto, o povo caminhando no deserto, 40 anos, o que é que Deus deu como alimento ao povo? Maná, caía do céu todo dia. E Deus disse, não guarde o maná para o outro dia, coma daquele dia, porque de outro dia eu vou mandar mais. Por que isso? Para que o povo dependesse de Deus, confiasse em Deus. Lá no Egito eles tinham lá comidas, né, as mais diversas possíveis. E lá no livro de Número de Êxodo é citado isso. Então eles começam a sentir saudade do peixinho, da cebola, né, lá do Egito. Senhor, para Moisés, nós só temos esse maná. O que é o maná? Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro maná que cai do céu. Significa que nessa peregrinação que estamos nesse mundo até a volta de Jesus, ou até quando morrermos, Deus vai nos alimentar com esse maná que é Jesus. Quem é Jesus? A palavra, ele disse, ela testifica de mim. Então você é alimentado por Deus, pela palavra. Quando eu vejo crentes insatisfeitos, inquietos, nós só temos a pregação, pastor. A gente poderia colocar mais uma coisa, poder dar uma mexida, né? Fazer uma coisa mais moderna, contemporânea. Sabe o que significa? Que você está desprezando, menosprezando o maná de Deus. Você está dizendo que esta palavra ela não é suficiente. Você quer algo mais, você quer o quê? Alguém já comentou a respeito do culto, né, na igreja presbiteriana, né, que se soltar um alfinetezinho a gente escuta o barulho. E qual o problema? Qual é o problema? Porque o silêncio nos incomoda. O silêncio nos incomoda. Porque no silêncio você só está ouvindo uma voz, a voz de Deus. E você não quer ouvir a voz de Deus. Por isso que você quer outras vozes. Qual o problema de ter um culto onde os crentes estão ali atentos ouvindo a palavra? Ah, mas aquela outra igreja ali, pastor, é um barulho que a gente não escuta nada. Já disse tudo. Mas teve barulho. É a teologia da lata vazia, né? Pega uma lata dessa grande, vazia, lata, e joga. Faz barulho? Faz um barulho, né? Agora pega essa mesma lata e enche ela de terra, do que for, e joga ela. Ela não faz barulho. Mas ela tem conteúdo. Ela tem conteúdo. O culto ao Senhor é instruído pelo próprio Senhor. Não venha ditar moda na igreja, não. A igreja tem um pastor, tem um conselho que tem a obrigação de vigiar,
prezar pelo cumprimento da palavra de Deus. Nada estranho deve ser acrescentado. E o dia do Senhor, dia de domingo, o culto ao Senhor. Ainda no artigo 22 da Confissão de Fé de Westminster, diz assim: como a lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo deve ser destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, a palavra sábado é descanso, santificado por Ele, o Shabat. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que nas Escrituras chama dia do Senhor. E que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Então, até a chegada de Cristo, até a ressurreição de Cristo, era o Shabat, o sábado. Mas depois da ressurreição de Cristo, se tornou o Senhor. João, na ilha de Pátimos, ele vai dizer que teve a revelação no dia do Senhor, primeiro dia da semana, não o último. Então esse dia deve ser reservado para o culto a Deus. É um dia que deve ser suspensa todas as nossas atividades profissionais. É um dia que nós devemos dedicar, meus irmãos, à reflexão, à meditação da palavra e ao exercício da misericórdia. Tá? Se tem algum parente, algum irmão da igreja doente, enfermo, o dia de domingo você pode visitá-lo. Mas é um dia reservado à reflexão. Deus fez o mundo, todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Deus não estava cansado, mas porque ele descansou? Para apreciar o que ele criou. Então, quando nós paramos as nossas atividades, no dia do Senhor, é dia do Senhor, veja, dia do Senhor, não é seu, é o dia do Senhor, é o meu sábado, o Senhor diz, em que você vai ponderar na salvação, na sua vida espiritual. É um dia dedicado exclusivamente às coisas espirituais. É o dia do Senhor. Ele diz ainda: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado os seus negócios comuns, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercício público e particular de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. É interessante que no Catecismo Maior nos chama a atenção para o dever dos pais, a autoridade na família, o pai, na igreja, pastor, presbítero, diáconos, para que sejamos exemplos para a igreja. O pai na família, os pais vão dar exemplo para seus filhos. Essa questão, meus irmãos, de filhos, ela é muito abrangente, mas rapidamente. Como os pais têm educado seus filhos, trazendo apenas para a igreja? Não foi isso o que disseram no dia do batismo do seu filho. Trazer para a igreja, orar por ele, com ele, lhe ensinar as escrituras, até que chegue a idade da razão. Então, um pai ou a mãe, quando negligencia no dia do Senhor as suas obrigações para com o Senhor, está dando um mau testemunho para seus filhos. Da mesma forma, pastor, presbítero, diáconos, oficiais da igreja. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe a sermos um povo que respeita a santidade de Deus, reverência na nossa vida para com o Senhor, no culto ao Senhor, dedicado ao Senhor. Vamos orar? Convido você a se colocar de pé, a nós orarmos e você se preparar para a Santa Ceia, que nós vamos daqui a pouco celebrar. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças, Senhor,
pela tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude a podermos ser fiéis ao Senhor. Que a nossa preocupação seja unicamente, Senhor Deus, em fazer aquilo que o Senhor revela na tua palavra e que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que não venhamos a temer o homem, mas temer ao Senhor. Que essa seja a regra na vida de cada um, Pai. Nos abençoa, nos ajuda a ser uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja que seja conhecida pela fidelidade ao Evangelho. Uma igreja que seja conhecida pela sua dedicação ao Senhor. Que esta seja a nossa preocupação única, honrar e glorificar o Senhor, Pai. Nos abençoa agora que vamos participar da ceia. Que o Senhor derrame sobre nós a tua graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos instrui, ali em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, e a nós também nesta manhã, que diz: o que eu recebi do Senhor vos também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão, o abençoou e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Temos aqui em mãos, pode pegar seu pedacinho de pão asmo, sem fermento, um símbolo do corpo de Cristo. E ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Agora, com calma, possa você aí tirar o lacre do cálice. E Jesus vai dizer: este é o cálice da nova aliança. A antiga aliança, firmada no sangue de animais. Mas Jesus diz: este é o cálice da nova aliança. Jesus, em Getsêmani, ele orou dizendo: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. É o cálice da ira de Deus que ele tomou no meu lugar e no seu lugar. Ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança. Que agora temos paz com Deus, temos comunhão com Deus, porque a ira de Deus foi lançada sobre Jesus na cruz do Calvário. Tomai e bebei dele todos. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, mais uma vez, e nós vamos orar agora, dando graças a Deus pelas bênçãos recebidas, também colocando diante de Deus as nossas necessidades. Eu quero convidar você nesta manhã que deseja oferecer culto de ação de graças, também você que precisa colocar sua vida diante do Senhor, vem até aqui à frente, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Muitos irmãos, graças a Deus, de volta à igreja, irmãos que estavam enfermos, foram restaurados, a saúde, estão aqui. Nós rendemos graças a Deus. Deus tem sido misericordioso com a igreja. Deus tem sido misericordioso, meus irmãos, para conosco. Sabiam disso? Muitos irmãos enfermos. Alguns o Senhor chamou para junto de si. A maioria está aqui, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Que o Senhor nos abençoe. A irmã Fátima, e Marco Cruz, o casal, estão agradecendo a Deus pela bênção da saúde restabelecida. E o procedimento de Fátima,
Graças a Deus, está enxergando agora 4K, né, Fátima? Graças a Deus, fez a cirurgia de catarata, né? Graças a Deus. Também nosso irmão Marcos Tadeu vai fazer um procedimento nesta próxima terça, Marcos, agora às 20 horas, né? Vamos orar pelo nosso irmão Marcos Tadeu, que vai submeter um procedimento na coluna. Também agradecendo a Deus pela vida de Jéssica, né? Graças a Deus. Vamos então orar ao Senhor, meus irmãos, agradecendo ao Senhor pela sua infinita misericórdia em nossas vidas. Pai, nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer, Pai, pela tua infinita bondade para conosco. Quis o Senhor que nós estivéssemos aqui nesta manhã, juntamente com os demais irmãos, para te agradecer, ó Pai, pelos livramentos, pelo teu cuidado, tua provisão, Pai, como o Senhor tem sido bondoso, maravilhoso para conosco, Pai. Damos graças pela vida da irmã Fátima, irmão Marcos, e os demais irmãos e irmãs que foram recuperados, ó Pai, da Covid-19, passaram momentos difíceis, Senhor, mas o Senhor é gracioso, o Senhor tem sido misericordioso, estendeu a tua mão e estão aqui nesta manhã para te agradecer, como o Senhor tem sido bondoso, ó Pai. Também a cirurgia de Fátima, pela sua recuperação, a sua cirurgia de catarata, Pai. Também, ó Deus, te damos graça pela vida de Jéssica, Senhor, a sua família, que o Senhor a abençoe em nome de Jesus. Colocamos também a vida do teu irmão, aliás, nosso irmão Marcos Tadeu, teu servo, que vai submeter essa cirurgia nessa próxima terça-feira, cirurgia da coluna. Desde já colocamos teu servo diante do Senhor, a equipe médica, todo o procedimento, para que tudo seja dirigido, conduzido pelo Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Ó Deus amado, também recebe nesta manhã as ações de graças do teu povo, ó Pai, que está aqui à frente, está com o coração alegre, louvando o Senhor pelas bênçãos recebidas. Também aqueles irmãos e irmãs que precisam e carecem da tua intervenção maravilhosa e graciosa, que o Senhor ouça o clamor de cada um, ó Pai, nesta manhã, aqueles que ainda estão enfermos, aqueles que estão desempregados, à procura de um emprego, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, abra as portas de emprego, ó Pai, para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, ser conosco, Senhor, que não temos nada, Senhor, nada para poder oferecer ao Senhor, a não ser a nossa adoração, o nosso louvor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossa igreja e na vida do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba, meus irmãos, a bênção dos apóstolos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, desde agora e para todos sempre. Sentar, meus irmãos, eu gostaria de dar atenção dos irmãos, um minutinho apenas, é rápido o aviso que nós vamos dar. Primeiro nós queremos dar as boas-vindas aos nossos amados visitantes. Temos visitantes conosco esta manhã, fique de pé. Algum visitante conosco nesta manhã? Amém, louvado seja Deus, Deus abençoe, poder assentar. Nosso irmão Eli Firmino, Deus abençoe. Meus amados irmãos, nós queremos avisar a igreja, é importante o aviso, nós teremos esse ano, o tema da igreja será evangelizando, eleitos para evangelizar, para proclamar o evangelho de Jesus. E nós vamos ter esse ano 4 ações evangelísticas importantes. Dia 16, bota na sua agenda, 15 e 16 de abril, é a chamada Semana Santa, né? 15 é a Sexta-feira Santa. Nós estaremos então com um grupo de irmãos indo para Araruna,
Nós vamos na sexta-feira de tarde, chegar lá, jantar, para a praça, fazer evangelismo, dormir de manhã, sábado, trabalho na feira, evangelização e na praça. Dia 15 e 16 de abril, está no boletim. Então, há um custo de R$60 por pessoa, que cobre a despesa com ônibus e as refeições, tá? Então, ônibus climatizado, você vai com conforto, né? Ida e volta, bênção de Deus. R$60, meus irmãos. R$60. Me diga qual o local que você vai tomar café, jantar, almoçar, lanchar e ainda ter a presença dos irmãos por R$60. Não tem preço, né? Então, você pode desde já procurar o irmão Natan, a irmã Sara, para fazer a sua inscrição. E você pode já ir pagando, paga 30 agora, 30 em março e 30 em abril, né? Você se programe. E para os irmãos e irmãs que não vão poder estar com a gente lá, vocês podem ajudar, ofertando especificamente para esse avanço evangelístico lá em Araruna, tá? Você pode fazer uma oferta online, ou mesmo no envelope colocar a oferta Avanço Missionário Araruna, que esse dinheiro vai ser revertido para custear as despesas desse avanço lá em Araruna, tá? Ok? Se você não for, você pode ajudar dessa forma, ofertando, tá? Se fizer online, manda o comprovante então para o presbítero Sérgio, que é o tesoureiro, né? Ou mesmo para mim aqui na secretaria, identificando, olha, eu fiz essa oferta aqui para o projeto lá de Araruna. Só temos 50 vagas, então corre logo, dá o seu nome, garanta a sua vaga para esses dias de bênção de pregar o evangelho naquela cidade. O presbítero Humberto tem a palavra. Meus irmãos, graça e paz, eu quero informar a igreja que a superintendência da escola dominical, a EBD, ela está providenciando a matrícula de algumas salas que nós estaremos disponibilizando. Nós teremos, a partir do dia 6 de março, nós estaremos iniciando a Escola Bíblica Dominical, e nós teremos a sala de catecúmenos com o presbítero Erivalter. Nós teremos uma sala de adultos para homens e mulheres, adultos. Aqui, ela vai se reunir aqui no templo, certo? Com o reverendo Fernando. E nós teremos a sala dos jovens e adolescentes. Nós teremos com os professores o Moás, o substituto Paulo, o diácono Paulo. E também a sala de casais. Nós teremos aqui Evaldo e Humberto, né? Então, as fichas estão ali com os diáconos para fazer a matrícula, ok? Então, agilizem, tá? Nós estamos um pouco atrasados. Nós teremos as revistas, nós estaremos... O tema da revista, deixa eu... Só um minutinho aqui para eu localizar aqui. Para a sala dos adolescentes e jovens, nós estaremos utilizando a revista Expressão, a Bíblia que Jesus usava, jovens e adolescentes. Para a classe de adulto, nós estaremos usando a Lei de Deus. E para a sala de casais, a revista Nossa Fé, Falsas Expectativas do Casamento. E a sala de catecúmenos, o material já está disponível com Erivalter. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe, meus irmãos. Já podemos ir para casa, né, gente? Sei que a igreja está muito boa, não sei se o pastor pode começar o culto de novo. Está muito agradável aqui, né? Mas os irmãos já podem ir para casa.